Vem cá, velho. Vocês estão reclamando de quê? Hugo Santana. Vocês estão reclamando de quê? Tô vendo aí uma movimentação no Twitter, né? X, Instagram, né? Pô, meu WhatsApp aqui, meu irmão. 398 mensagens. Mas eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo que vocês estão chateados. O mangangão da parada toda chega aqui e diz que o trabalho de Rogério Ceni, a sofisticação do trabalho de Rogério Ceni, é no nível de Pepe Guardiola. Tem um homônimo, treinador no Grupo City, um cara que é xará, melhor dizendo, desculpe, de Pepe Guardiola. Então, eu quase mando pra você, Hugo, fazer a enquete. Talvez eu acho que eu vou pedir pra você fazer. Analise se é válida. Tem alguma enquete aí, não é? Ó, vamos lá. O Fernando Soriano é alienado. Tá no mundo da lua. O Ferran Soriano tá andando e andando pro Bahia. Ao ponto de não ter visto nenhum dos últimos jogos, nem todas as frustrações acumuladas ao longo da temporada. Ou ele acha que isso aqui é uma terra de abestalhado, que não sabe nada de futebol e que se contenta com migalhas. Como é que pode, velho? Além da queda, o coice. Eu fico aqui, Hugo, desde que começou a era SAF no Bahia, pedindo, né, para os dirigentes aparecerem, para dar perspectivas, para aplacar o clima quente, ruim, em momentos de crise, e para dizer, finalmente, o que é que eles querem no Bahia. Hoje, no pré-jogo, o Hugo fez uma observação importante, né? Só que as coisas só vêm tardiamente. É um delay desgraçado. Hoje ele falou que o objetivo do Bahia era fazer um campeonato longe da zona de rebaixamento. Quer dizer, por que não aparece no início da temporada para estabelecer as metas, né? Para dizer pro torcedor. E outra, viu? Quando você estabelece as metas, você aplaca, diminui expectativas exageradas e, consequentemente, você diminui a pressão em cima de quem está trabalhando. Mas não. Não veio aqui para dar satisfação nenhuma. Por uma questão de conveniência, acabou dando entrevista para o Grupo Globo, que repercutiu bastante. Mas ele não veio aqui porque a gente está naufragando no Campeonato Brasileiro. Ele veio aqui porque ele tinha compromissos marcados. Conhece o Edinaldo Rodrigues. Por que eu falei esse nome hoje? Você deixou, velho. A culpa é sua. Com o Grupo Globo, provavelmente para discutir aí direito de transmissão do Campeonato Brasileiro. E, é claro, né? Aí todo mundo aparece. Para receber título de cidadão soteropolitano. Ele é o Raul Aguirre. Massa, né? Para fazer média, politicagem. Ele sabe vir aqui. E ele sabe abrir a boca para falar. Uma pergunta que faltou a ele na entrevista. Boa entrevista lá do pessoal do Grupo Globo. Mas essa faltou. Até porque não foi feita por gente daqui, né? Eu antecipei isso aqui na quinta-feira, os bastidores dessa entrevista. Essa entrevista ia acontecer na terça-feira, depois do jogo de São Paulo aqui na Fonte Nova, mas ele não pôde. Aí na quarta-feira ele tinha essa viagem marcada para São Paulo. E aí o pessoal aqui da TV Bahia, para não perder a viagem dele, né, pediu pro pessoal lá de São Paulo fazer a pergunta, só que aí a gente sabe, né? O pessoal de fora não vive as coisas como a gente, mas assim, eu acho que dentro do possível... Que zorra esse desse apito aqui, velho? Pelo amor de Deus, desliga essa zorra desse... Eu vou tirar da tomada, senão eu vou enlouquecer. Ixi, botaram um negócio de cronômetro aqui pra acabar de... Já sou zoado. Já tô pirado. Vou aqui, botaram um negócio de contagem regressiva, não sei pra que zorra. Eu acho até válido. Agora, com esse apito aqui, meu irmão, eu vou enlouquecer. Mas faltou uma pergunta. Porque, repare, toda vez que a gente pede... A gente não. A gente já pediu? Eu nem quero ouvir. Mas vamos lá. Toda vez que a gente questiona, né? Por que Carlos Eduardo Santoro não fala? A resposta que vem do lado de lá é que ele não pode falar. Né? Porque, repare, algumas pessoas ficam dizendo assim...
Ah, Darino bate em Carlos Eduardo Santoro porque ele não fala, porque ele quer entrevista. Não quero entrevista exclusiva, zorra nenhuma. Não quero ouvir. Aqui no meu programa não quero. Pra mim não faz diferença nenhuma. Mas o torcedor do Bahia precisa ouvir. Porque, repare, a gente vendeu o clube, mas, pô, o Bahia, agora, o futebol é uma entidade privada, mas de interesse público. A gente não pode ficar assim navegando no escuro. E aí, Santoro disse, rapaz, tô doido pra falar, mas não deixam. Então, tinha que ter feito essa pergunta. Vem cá, é você que não deixa mesmo? E por que você não deixa? Pô, o cara que é diretor de futebol do Grupo City, no Brasil, não tem capacidade de encarar uma entrevista coletiva? Ah, porque podem ter perguntas traiçoeiras. Dane-se! Tem que estar preparado. Fez mídia treine, não foi? Até pra desviar das perguntas traiçoeiras. Agora, o torcedor do Bahia fica assim, sabe, velho? Sem saber o que de fato acontece. Aí, o cara vem da Inglaterra pra comparar o trabalho de Rogério Ceni com o de Pepe Guardiola, rapaz. Isso afronta, isso assinte. Isso é falta de respeito. Que zorra é essa, velho? Quem que se engana com a bobagem dessa? Como é que o cara com esse estofo, com esse tamanho... Pô, Fernando Soriano não é qualquer um, não. Talvez seja o principal executivo de futebol do século. No mundo. Pra vir falar uma bobagem dessa, uma sandice dessa, uma falta de respeito com o torcedor do Bahia. Aí eu falo, depois ficam dizendo, ah, Darino é estressado. Ó, velho, pega agora ali pra mim, na moral. É porque você, não sei o quê, peraí, o Bahia tá em sétimo. Ó, a próxima vez que alguém me disser que o Bahia tá em sétimo, velho. Eu vou dar um abraço, porque eu sou de paz. E outra, velho, assim, uma declaração inconsequente, irresponsável e impensada. Porque ele piora a situação de Ceni com a comparação esdrúxula dessa. E outra, ainda desqualifica o melhor treinador do mundo, que é ainda empregado dele. Imagine, rapaz, pega o Guardiola chegar assim e ouvir que o chefão da zorra toda comparou o trabalho dele com um treinador como Rogério Ceni. Mas o Fernando Soriano também não deve estar ligando muito para o que o Pepe Guardiola está pensando dele, até porque tá uma crise desgraçada, tomou virado hoje, quarto jogo consecutivo sem derrota. Ah, foi por isso. Deve ter sido por isso, né? Eu acho que ele trocou sujeito e predicado da frase. Né? O trabalho de Guardiola agora é que deve estar no nível do trabalho de Rogério Ceni, só pode ser. Eu fiquei... E repare, ele deu o maior combustível para meme, para ridicularização, para desmoralização do trabalho de Rogério Ceni. Toda vez que o Bahia perder um jogo com o Santana, vão lembrar desta bendita comparação. Além da queda, o coice. E eu admiro, viu, Hugo? Pessoas assim frias, sabe? Pessoas mais racionais do que eu, que comunicam, né? Pra massa. Caio Leoni. Você viu o comentário de Caio Leoni? Tem um Reels do comentário de Caio Leoni, esse brilhante comentarista que hoje tá na TV Aratu e também na Rádio Sociedade. O comentário foi na Rádio Sociedade. Aliás, está lá, sentado na cadeira, que um dia foi minha. Com muito orgulho. Um beijo para todo o pessoal da Rádio Sociedade, especialmente para Caio Leoni. Caio, Hugo, ele pegou e destruiu com argumentos sólidos, consistentes, essa comparação maluca! Maluca, viu, Fernando Soriano? Maluca! Espero que o X9... Mas acho que eu não tenho moral pra chegar em Soriano, né? Porque tem um X9 na assessoria do Bahia, né? Que fica assistindo todos os conteúdos, não só os nossos, mas de todos os produtores de conteúdo, pra passar o relatório pra eles. Você acha que vai chegar, Hugo? Mas eu vou dizer, né? Caio Leoni chegou e falou assim, ó, ele pegou dados racionais. Por exemplo, Pepe Guardiola, ele se especializa por quê? Desenvolver jogadores e formar jogadores, né? Hoje, o melhor jogador do Manchester City não é o melhor jogador do mundo, até porque tá machucado o Rodri, e a temporada que ele ganhou de melhor do mundo, ele não foi eleito nem o melhor jogador da Premier League, do Campeonato Inglês, e muito menos do Manchester City. O melhor jogador do Manchester City hoje é Phil Foden, o menino que tá nas canteiras, na divisão de base do Manchester City, desde o quê, Hugo? Desde 12 anos, né? 13. E Guardiola deu a chance, ainda moleque, se desenvolveu, um jogador multidisciplinar, joga por dentro, joga na ponta esquerda, joga mais atrás, jogador fantástico, né? Que teve a oportunidade.
Guardiola não esperou ele amadurecer, ficar podre, pra dizer que tá pronto. Não, o jogador da base não tá pronto. O jogador da base, ele finaliza o seu processo de formação jogando o time de cima. E os jogadores da base do Bahia? Rapaz, ele botou hoje o Thiago, não foi? Mas que sacanagem, né, velho? Agora que Inês é morta, praticamente. A Inês não é morta, mas que tem muita paciência. Pô, Hugo, eu fico triste, velho. Toda vez que eu faço aqui uma sentença negativa pro Bahia, eu fico rezando pra estar errado. Mas o tempo me deu razão. Hugo, quanto tempo eu disse que eu não acreditava mais nesse time, que já tinha jogado a toalha? Quanto tempo que eu disse que eu não ia me estressar? Meus amigos ficam mandando mensagem pra mim, né? Cristiano Caldeira, Elton Serra. Ah, não sei o que, blá, blá, blá. Eu falei, velho, você ainda se estressa com isso? E repare, durante o jogo eu não me estresso mais. Porque eu já sei o roteiro. Eu me estresso quando eu venho aqui. Porque eu tenho que falar disso, tudo aí, sabe? Vai remoendo. E assim, eu já tava com medo aqui de parecer repetitivo, porque é um filme de terror que se repete toda vez que o Bahia joga. Só que aí, pelo menos, pra uma coisa, essa declaração de Fernando Soriano não serviu. Eu comecei a live de uma forma diferente, né? Com outro alvo. Aí Caio Leoni, pronto, ele falou disso, ó. Guardiola desenvolve jogadores da base e dá oportunidade pra eles. Rogério Ceni dá? Hugo Santana, Guardiola tem quantos esquema táticos a partir de um mesmo estilo de jogo? Porque uma coisa que tem que ficar clara, velho. Estilo de jogo é uma coisa, esquema tático é outra. Estilo de jogo é a forma como o time vai se comportar. Ó, eu vou pressionar o adversário. Só que você pode pressionar o adversário com 3 zagueiros, com a linha de 5, com a linha de 3, no 4-3-3, no 4-4-2. Menos no Bahia. No Bahia é um esquema tático só, pra matar todo mundo de raiva e pra deixar muito claro que esse treinador não tem repertório. Como é que você compara, velho, Guardiola a isso? Coitado de Guardiola, velho. Sacanagem, velho. Eu acho que o Soriano ligou o dane-se. Ah, tá perdendo lá, é? Vou sacanear você aqui. E o Guardiola tá ligado, né, nas notícias que vem do Brasil, porque, segundo o The Athletic, um site ligado ao New York Times, ele é o plano A para a seleção brasileira da Copa do Mundo, para quem quiser acreditar em lorota, né? Ancelotti tá aí treinando a seleção, não é isso? Carlos Ancelotti. Ela tá barbudinho, né? Aliás, tá barbudinho, tá careca, né? E de cabelo todo branco, né? Barrigudinho, né? É, e tem aquele meme perigosíssimo. Sabe aquele meme? Quando ele ganha? O original, não. Você nunca viu não, o meme de Dorival Júnior quando ganha? Não. Ah, não queira ver, não. É agressivo demais. Ah, sim. Então, assim, Caio Leoni foi brilhante. Porque, eu não vou lembrar agora, mas ele coloca, assim, todos os itens em que Guardiola é genial e que Rogério Ceni é bestial. Parabéns pra ele. Agora, Hugo, repare, por isso que eu admiro o Caio Leoni. Porque quando eu ouvi isso, eu não consegui nem raciocinar. É sério, eu não consegui nem pensar o que eu ia falar. Estou irritado que eu fiquei. E eu também achei que era perda de tempo. Ficar tentando desconstruir o óbvio. Pepe Guardiola e Rogério Ceni tem o que de comum? Foram jogadores. Aliás, Rogério foi um jogador melhor que Pepe Guardiola, pra mim, né? Em suas posições. Isso aí é indiscutível. O cargo de técnico, trabalhar no mesmo grupo e serem carecas. Vem cá, eu tenho que falar do jogo de hoje ainda? Eu vou falar do jogo de hoje, mas peraí. Deixa eu dar uma respirada. Vem cá, vem. Por que Marcos Felipe é titular do Bahia ainda, velho? Por favor, me diga aí. Olha o gol de... O cara tomou um gol de cobertura na pequena área. Véi, é isso, o cara sem ângulo. Rapaz, fica olhando assim, não é possível, velho. Não é possível. Tinha até feito umas 2 defesas. Eu tava até me preparando, né? Porque ia chegar os defensores de Marco Felipe aqui. Ah, fez 2, 3 milagres. Porque fez grandes defesas hoje. Fez 2 defesas espetaculares, né? Uma sequência de defesa, aquela queima-roupa, né? Que ele defende a cabeçada e depois ele vai ali embaixo. E uma que foi no ângulo, ele foi buscar. Mas eu tava preparando aqui pro argumento. Isso é hoje, né? Aí tem uma sequenciazinha boa, entrega de novo. Ai, não precisa nem gastar esse argumento. O cara tomou um gol de cobertura. No lance do gol do Juventude, se origina, você lembra como? Ele dá um chutão sozinho. Sozinho. Ele dá um chutão. Tudo bem que a jogada se desenrola e tal, mas também, olha. Por que o Bahia mantém Marcos Felipe? Depois dessa... Hoje é o 3º jogo seguido, né? Que ele entrega a paçoca. Vasco, 2 gols.
São Paulo, que é praticamente um gol contra. E hoje. Por que ele é o goleiro titular do Bahia? Porque o Bahia não tem goleiro. Eu preciso dizer de novo, a coisa que eu sempre repito aqui, acho que eu preciso, né? Audiência rotativa. Marco Felipe, ano passado, fez uma temporada boa, mas que sugeriu atenção à posição. Para ser sutil. O Bahia identificou isso. Aí foram contratar um goleiro. Adriel, eu achei uma boa contratação. Goleiro jovem, bom com os pés. Tinha tido problema no Grêmio, tinha tido bons momentos no Grêmio. Falei, pô, beleza. É o cara que vai chegar, vai se estabelecer, vai ter uma sequência e tem tudo pra botar Adriel no banco e se transformar num ativo, né, do Bahia. Um goleiro jovem e tudo mais, né? Aí o cara tem sequência de jogar. É uma tragédia no Campeonato Baiano. Rogério Ceni aniquilou o tal do rodízio. Por quê? Porque eu não confiava mais no cara. O cara entregou a paçoca no Bavi. O cara foi titular, viu? No Campeonato Baiano, que ele era para ele ser titular, o técnico bancou ele titular no Campeonato Baiano. Nas finais ele perdeu a posição. Por quê? Porque o Rogério, né, pensou e falou, porra, não vou correr o risco de um goleiro que não me passa confiança numa final de campeonato. Aí o que o Bahia fez? Renovou o contrato com o cara. E o terceiro goleiro, Danilo Fernandes, é um cara que tá mais pro fim de carreira do que porque não tem condições físicas de jogar. Né? Fez só um jogo na temporada passada espetacular. Machucou. Esse ano eu lembro só de um jogo de Danilo Fernandes contra o Juazeiro, né? Foi um Juazeiro. Ele foi bem então, mas vamos lá botar Danilo Fernandes agora reto final do Campeonato Brasileiro. Que confiança você tem? Um cara com a idade avançada, sem ritmo de jogo e instável fisicamente. Então o Bahia não tem goleiro. A gente tem que aturar Marco Felipe. Que não tem confiança. Marco Felipe se perdeu, destruído. Emocionalmente, tecnicamente. Coitado. Rapaz, e Yuri Santana? Jogo passado, você viu a pergunta que o Yuri fez pra ele, velho? Pergunta corajosa, velho. Brilhante pergunta, viu? Mais uma. Parabéns, Yuri. Mas você viu como ele respondeu? A pergunta foi a seguinte. Marco Felipe, se você fosse técnico, você se escalaria como titular no próximo jogo? Rapaz, ele... né? Ele deu uma titubeada assim. Ele não esperava, né? Aí ele falou, não, sim, claro, não sei o que, mas assim, sabe? Sem convicção. A confiança dele acabou. Mas não tem goleiro, vou fazer o quê? Próximo jogo, quando, que dia é? Palmeiras aqui, né? Quarta ou quinta? Não é terça, não, acho que é terça, porque o jogo da seleção é quinta, acho. Enfim, não sei. Enfim, próximo jogo é na Fonte Nova, velho. Contra o Palmeiras. Como é que vai estar Marco Felipe, velho? Você escalaria Marco Felipe? Quer falar, não? Boa noite, velho. Boa noite. É aquela. Não, eu não queria escalar ele, mas vai escalar quem no lugar? Eu preferia... A culpa de não termos goleiro. 33 hoje. Eu tenho dificuldade de fazer essa conta. Faltam 5, né? Sim. Porque a gente tem que contar o último, não é isso? O negócio de contar a rodada tem o negócio de você. Se você fazer a conta, dá um. Mas são 5, né? Pronto. Responder, por favor. Porque a culpa da gente não ter goleiro é quem? Enquete, tá? Geralmente você que faz, mas eu vou fazer. Minha mãe. Minha avó, Dona Helena. Minha. Porque tem gente que me culpa pela crise do Bahia, viu? Tem gente que me culpa. Ah, você que... Ó, eu não vou nem falar disso, porque senão eu vou me perder. Minha? Ou de Casa do Santoro? Ou é sua? Ou é de Dona Cínzia, com todo respeito a ela. Um beijo pra ela, que vai se lambuzar de camarão esses dias aí. É dele, é do único responsável por contratação. E de Rogério Ceni também. Por que, Rogério? Porque o Rogério Ceni não participou da montagem do elenco. Rogério Ceni é o único que assume na hora de representar o Bahia. Olha, velho, porra, se tinha uma posição, Hugo, se tinha uma posição, velho, que a gente não podia falhar. Exatamente. Com o Rogério Ceni sendo técnico, era essa, né, velho? É um dos melhores goleiros do futebol brasileiro dos últimos 50 anos, pô. Então, pelo amor de Deus, o Bahia tem um goleiro que não passa confiança, pra mim é vergonhoso. Perdi pro time de Jadson, Ronaldo e Gilberto. Perdi pro Bahia da míngua. Pro Bahia sem dinheiro. Pro Bahia ioiô. Que ficava bem. Perdi. Agora eu tô com o Grupo City e perdi pra esse time de virada tomando golaço. Com um treinador do nível de Pepe Guardiola. Aí, Hugo, assim, eu não tenho força pra contra-argumentar essa declaração maluca. Porque assim, é tão óbvio que não tem nada a ver.
Porque se a gente for começar a falar dos currículos, né? Pô, é muita humilhação. Ou alguém não sabe nesse mundo que Pepe Guardiola é um dos maiores técnicos, se não for o maior técnico da história do futebol mundial. O cara que revolucionou o futebol. Que é o comando. E vamos lá, se a gente fizer assim, ó, 5 melhores times do século, tem 2 de Guardiola lá. O City e o Barcelona de Messi. E ainda tem o Bayern dele, que era um timaço, só que não ganhou o É, mas como não ganhou na Europa, né? Enfim, a gente vai dar um desconto. Eu quero o corte dessa abertura aí, velho. Porque eu quero ver se chega lá. E vamos botar a legenda em espanhol. Se bem que ele tem de português, né? Não é possível que não vai chegar. Tem que chegar. E aí a gente vai botar assim no título, ó. Brincante! Porque eu fiquei pensando, né? Pro cara espanhol. Pô, como é brincalhão em espanhol? Né? Brincante! É brincante mesmo, né? Procura aí, velho, pra ver se brincalhão em espanhol. Porque eu quero chamar a atenção dele. Não é possível. Ele tem que ouvir isso. Pra respeitar o torcedor do Bahia. Não é porque o clube é deles e é deles mesmo, né? Fazer o quê? A propriedade mas simbolicamente é nosso. Mas ele não pode fazer o que ele quer. Ele não pode falar o que ele quer. O mínimo que ele tinha que ter é empatia com o torcedor do Bahia. De entender que é um momento ruim, em que pesa a evolução do ano passado para esse ano, que o torcedor tá injuriado. Não precisava nem acompanhar o Bahia, era só chegar para um assessor de imprensa e perguntar, velho, como é que tá a situação aí? Em termos de anímicos do torcedor. Né? Que é o seguinte, ele pode... Hugo, e repare, eu não tô aqui dizendo que o cara não pode defender o técnico, e muito menos que ele não pode querer que o técnico fique até o final pelo menos até o final do contrato, que foi o que ele fez, né? Ele tinha que usar argumentos razoáveis, né? Porque, basicamente, Hugo, ele disse o quê? Eu sou contra essa cultura de trocar treinador do futebol brasileiro, o que é legítimo. O que é legítimo. Eu também acho que o cara tem que ter tempo. E repare, eu só disse aqui que o trabalho de Rogério não tinha perspectivas, que eu não acreditava que por mim já tinha demitido depois de um ano. Sabe quantos jogos foram? Né? Entendi que ano passado ele teve a herança maldita, né? O time não ser da cobra. Ainda assim, falei isso aqui no pré-jogo, vou falar de novo. Porque, velho, na minha vida eu peço pela coerência. E quando eu dou uma opinião errada, quando eu faço previsão errada, eu não tenho problema nenhum de admitir que eu estava errado e a vida segue. Mas eu não posso pagar pelo que eu não disse. Na véspera do jogo histórico contra o Atlético, fizemos um pó de cena lá no BaiaCast. Eu, Hugo, Ivan e Luiz Teres. A última pergunta, a última pauta foi: o trabalho de Rogério Ceni é bom? Luiz falou que era muito bom, Ivan falou que era bom, Hugo eu não lembro. Hugo. Você falou o quê, velho? Você falou que era razoável, eu acho, né? Você é meu discípulo, graças a Deus. Até nas darinadas, né? Mas cuidado, viu? Não siga tudo não, velho. Pelo amor de Jesus. E quando chegou em mim, eu falei, rapaz, eu não tenho como dizer agora. Porque Rogério, ele foi contratado para salvar o Bahia do rebaixamento. E eu fiz uma ressalva, olha, eu esperava que Rogério fosse um técnico de um nível maior. Mas como ele não montou o time, como tinha herança maldita e tudo mais, eu falei, pô, o trabalho dele pode estar impactado por essa situação, né? E outra, eu acho que foi a primeira vez, né? Aliás, na carreira não, ele já pegou na reta final para levar de rebaixamento, não conseguiu no Cruzeiro, né? Mas assim, não é uma situação, né? Não sei que com o Flamengo, né? Ele pegou no segundo turno, eu acho, do espanhol lá e tal. Mas enfim, eu falei, pô, eu não posso dizer que ele é ruim, ou que ele é um técnico inferior ao que eu esperava, diante desse contexto nefasto, né? Ao mesmo tempo, eu fiz a ponderação, velho, eu só posso dizer que é bom amanhã de noite. Porque o objetivo era o quê? Vamos lá, eu não queria quando ele foi contratado, e eu apoiei a contratação dele, por conhecer o futebol brasileiro, pela situação horrível que era o treinador passado e tudo mais. Mas assim, eu não podia dizer que eu estava frustrado e esperava que era um treinador melhor do que ele mostrou no campeonato. E foi uma campanha bem irregular, apesar de positiva, né? Com tão pouco tempo nessa situação danada. Então assim, eu tô aqui desconfiado. Que ele não é o que eu imaginava, que ele não está no nível que eu imaginava. Mas vamos dar tempo no ano que vem, quando ele vai montar o time e tudo mais, quando já vai ter uma base, né? Mas eu falei, olha, até agora tá sob júdice. Se o Bahia se salvar é bom, quer dizer, é satisfatório, bom. E se não salvar, é ruim, é péssimo. Pô, como é que eu vou qualificar um trabalho de treinador que foi contratado para salvar o time e o time rebaixado? Né? Então, porque tem gente que fala, não, Darino, você incensou Rogério Ceni, quando salvou contratar ele. Nada, isso é mentira. Vai lá no passado, na live pós-jogo, vai lá nesse pode ser antes do histórico jogo contra o Atlético, né? E esse ano eu fui dando tempo ao tempo, né? Fui dando tempo ao tempo, aí começou aquela coisa, aí começou a perder Campeonato Baiano, começou a perder Bavi, falei, mas o time tava empolgando, tava jogando bem, tinha um padrão.
E aí, terminou o Campeonato Baiano com dúvidas. Começou o Campeonato Brasileiro, eu falei, pô, graças a Deus eu estava enganado, né? As inconsistências desse primeiro momento são justificáveis. Por isso que a gente está vendo, pela consistência do time, né? Não só de resultado, mas de jogo. Jogo jogado, domínio, autoridade, coragem por todo lugar. Até nas derrotas o time se impunha contra o Flamengo lá no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Aí o time naufraga dessa forma. O discurso do treinador naufraga dessa forma. Hugo, foi você que me lembrou disso. Você é bom, velho. Eu não sei que dia foi que você falou isso. Eu acho que foi depois do jogo do São Paulo, mas não foi na live, foi uma conversa nossa. Rapaz, ele passou o Campeonato Brasileiro inteiro dizendo que não podia mexer na porra do esquema tático porque o time era montado em torno de Cauli. Aí agora, que não tem mais desculpa, que se perdeu todo, que não consegue... Ele não tem argumento pra defender a lógica dele. Que era, não, temos que repetir, que só vai evoluir assim. Aí ele tá vendo agora que tá no risco de perder a vaga, né? Eu também nem sei se a gente tá no risco de perder essa vaga, porque os concorrentes diretos também só falam de perder, graças a Deus, porque chegou o Corinthians aí. Eu celebrei essa vitória do Corinthians contra o vice, né? Porque estavam dizendo, e com razão, os torcedores do vice, que era capaz do Vitória terminar na frente do Bahia. Eu falei, meu Deus, a gente vai ter que aguentar essa humilhação nesse ano ainda? Mas parece que esse risco acabou. Mas a gente vai ter um confronto direto com o Corinthians em Itaquera. O Corinthians hoje está a 5 pontos da gente. Vamos lá, se a gente conseguir sustentar essa vantagem, que não vamos conseguir sustentar. Não vamos conseguir sustentar. Por mérito nosso. Tá na cara isso. Vamos lá, mas se a gente consegue o milagre de manter essa distância, o jogo em Itaquera é jogo de 6 pontos. O Corinthians pode ficar 2 pontos da gente, faltando quantas rodadas pro campeonato, Hugo? Depois do Corinthians? Não, é penúltima. Ah, é a penúltima, né? Ah, então é isso. Sim, então, mas vamos lá. Você acha que a gente vai conseguir segurar essa distância do Corinthians até lá? Você vê o Corinthians que era um time. O Bahia, essa campanha é tão insossa, tão ordinária, tão bundamolística, que um time que até outro dia, Hugo, há 4 rodadas atrás, estava desesperado contra o rebaixamento. A gente deu margem de daqui a pouco virar nosso adversário direto. Podia ser pior, né? Porque podia ser o nosso arquirrival. Então, Hugo, aí vamos lá, né? Ele passa o ano inteiro dizendo, não posso mudar por causa de Cauli, não posso mudar porque o time foi... Aí a gente questionava, pô, mas Cauli não merece o meu dinheiro. Não, porque o time sem ele não vai funcionar. Aí o que ele faz agora? Né? Que o trabalho dele tá aniquilado. Cauli na ponta esquerda. Pô, por que pode mudar agora e não pode mudar antes? Não tem coerência, velho. Não tem coerência. Ué, Lúcio Rodrigues. Vocês viram a jogada que o Lúcio fez hoje? Eu queria que você fizesse esse levantamento. Quantos minutos... Agora não, né? Calma. Quantos minutos Lúcio ficou no banco para Everaldo? Tendo que assistir Everaldo fazer o que faz ou não fazer o que deveria fazer, ou fazer o que não deveria. A jogada o cara fez, a capacidade que o cara tem de resolver partidas, né? Com oportunismo, na jogada individual, na assistência. Jogador de seleção uruguaia, tido lá como o substituto de Soares. E não é uma seleção vagabunda não, pô. Não é a seleção mequetrefe, não. Não é a seleção das Filipinas, todo respeito aos filipinos. Não é a seleção da Moldávia, com todo respeito aos... Como é o nome dessa porra? Moldávios. Que estão assistindo. Hã? A seleção brasileira. Não, a seleção brasileira tem história, pelo menos. Né? Assim, é uma seleção grande de camisa, é um país que tem cultura futebolística. Os caras estão lá dizendo que esse cara é o substituto de Luizito Soares, pô. E aqui não pode jogar. Pô, aí você lembra algo? Os primeiros jogos. Não, é porque é o seguinte, ele não teve tempo de treinar, não pude mostrar os vídeos pra ele. Dos 22 primeiros jogos que ele ficou disponível pra ser titular no Bahia, ele foi titular em 1. Pô, não dá. Não dá, pô. Não dá. Falando ainda sobre Soriano. Ele tem todo direito de defender o trabalho de Rogério e tal, de dizer que, ó, para o meu sarrafo tá satisfatório, a gente entende essa cadeia de rendimento no final, né, porque o time ainda não tá pronto, né, não sei o que, papapá, mas está dentro do nosso objetivo, a gente tem tolerância, né, não era para ir pra Libertadores agora direto, a gente tá no lucro, a gente ainda tá brigando pela Libertadores, ele podia fazer isso, seria razoável. Então, assim, que fique bem claro, eu não estou condenando o cara a defender o trabalho de Rogério, assim, também não estou condenando, apesar de discordar veementemente, para mim já tinha que ser demitido. Ah, Dari, não adianta você pedir cabeça de treinador, porque, meu irmão, eu não tenho contrato com o Grupo City. Eu não tenho que seguir as regras dele. Eu dei o meu tempo, eu tô aqui para dar minha opinião, dentro da minha coerência do que eu entendo de futebol, e na minha opinião, o trabalho de Rogério Ceni já acabou faz tempo. E não tem perspectiva nem pro próximo.
E eu desconfio seriamente que os caras estão de saco cheio dele, os jogadores. Porque é impressionante, velho. O time começa bem, não sei o quê. Foi o mesmo roteiro de São Paulo. Depois o time naufragou. Começou a tomar bola na trave. O Juventude chegava de qualquer jeito. O Marco Felipe começou a salvar. O Juventude! O time que tem como destaques os caras que foram nossos destaques em que ano, Hugo? Quer dizer, Jadson nem aqui foi destaque. Ronaldo também foi titular, mas não foi destaque. E o maior artilheiro recente da nossa história, todo respeito, salve, salve, Gilberto. Que pena que ele se machucou. Aliás, tá escrito na história que o Gilberto não nasceu pra fazer gol no Bahia, né? Graças a Deus. Porque além de perder um gol fácil, ainda se machucou. Rapaz, eu tenho que falar de comentarista, velho. Eu não gosto de falar do trabalho dos outros, mas... O comentarista foi me dizer que Marco Felipe foi decisivo naquele lance pra Gilberto perder o gol. Você acredita nisso, velho? Você ouviu isso? Você ouviu isso? Você assistiu montado? Por quê, velho? Falei, Ivan. Pô, velho, eu não aguento certos tipos de comentários aí pra eu não me irritar. Além de me irritar com o time, não me irritar também com a transmissão, eu prefiro ouvir no mutado. O Juventude, se fosse um pouquinho melhor, teria metido 4, 5 no Bahia, pô. Foram 3 bolas na trave, defesa atrás de defesa de Marcos Felipe. E o Bahia, sabe, um bando. O time sem conseguir reagir. Ó, o primeiro tempo... Nas cordas. Sim, porque eu tô com tanta raiva desse negócio de Soriano, velho. Mas assim, é isso, entendeu? Ele podia defender com argumentos razoáveis, pô, mas lançar essa é uma falta de respeito com a gente, velho. Como eu disse aqui já no começo da live. É achar que aqui todo mundo é bestalhado, mas a gente não é. Será que os relatórios que estão passando isso não é possível, né? Não é possível. O povo daqui tá passando isso. Enfim. Pega a visão pro seu Fernando Soriano. Pô, não aparece, não dá satisfação, não deixa o outro que tá aqui, o diretor, falar. Pra falar uma bobagem dessa... Eu olhei assim, eu não sabia se eu ficava com raiva, eu não sabia se eu dava risada, eu não sabia assim, se eu me conformasse. Tamo lenhado. Porque se a referência de trabalho de excelência é essa porcaria que o Rogério Ceni tá fazendo na reta final do Campeonato Brasileiro. Mas é o seguinte, ó. Eu não tenho contrato com os caras, eu não vou seguir a filosofia dos caras. Eu vou dizer o que eu tenho que fazer. Ah, mas não houve, não importa. Ah, mas não toma decisão baseada no que a gente fala. Tudo bem, ok, mas não tenho que deixar de falar. Eu queria esquecer essa porcaria. Esquecer. Que eu fiquei tomando sufoco do Juventude com Jadson, Ronaldo e Gilberto. Tem mais um ex-Bahia ali? E Nenê! Quantos anos tem Nenê, velho? 43? Nenê é um ano mais novo que eu. Entrou no segundo tempo. Botou o Bahia no bolso. Como é que pode, velho? Tomei um baile de Nenê. 43 anos. O cara que devia estar aqui, ó, comendo água comigo. Relembrando a carreira, batendo papo aqui no podcast. Não, o Bahia deixa o cara jogar e acabar com o Bahia. Leonardo Santana, quanto mais sem treino o time, mais desorganizado ele fica. Bons jogadores não rendem mais. Esse é o Bahia do Pepe Seniola, rumo a 2025. Vou passar longe. Inclusive, viu, Hugo, eu achava assim que essa coerência louca, quando ele vai defender o trabalho, fosse algo exclusivo da Rogério Holândia, né? Que é o planeta em que Ceni vive. Mas eu achava que ele vivia lá sozinho. E recebesse visitas regulares de Carlos Eduardo Santoro, né? Parece que é ele que é o chefe de Santoro e não o contrário. E outra pergunta que eu queria fazer a Soriano. Quem manda no futebol do Bahia? É o técnico que faz o que quer, baseado nas convicções dele? Ou é o diretor colocado por você, né? Que devia supervisionar e ditar parâmetros para o trabalho do treinador? Eu nunca vou poder fazer, né? Não vai ter coletiva exclusiva aqui, nunca vai ter.